Andar em círculos. Hoje vamos falar sobre esse fenômeno que é uma crença limitante básica que a maioria das pessoas tem. Maioria, quando eu digo maioria, 99,9. Eu vou explicar. Eu vou explicar como ela ocorre para você ter a percepção de quando você está tendo um comportamento que vai lhe fazer andar em círculos para você não fazer. O andar em círculos nada mais é do que a pessoa que, vamos supor que aqui seja, né, a linha de evolução dela. Ela fica assim, ó. Ela fica assim, ó. E a linha de evolução aqui. Ela fica assim. Ela não faz isso aqui. Ela fica em círculos. Ou podemos dizer assim, ó. Para ficar mais entendido. E fica sempre numa mesmice ali. Por que que isso ocorre? Primeiro, é importante entender que existe um critério na mente da pessoa de impor limite de crescimento em cada energia. Exemplo, que é o mais perceptível. Na questão financeira, a mente estabelece um limite, só o som aqui. A pessoa estabelece. O áudio tá legal aí? Tá legal? Não perguntei antes, tá tudo bem? Tá alto? Alto e bom som? Tá, então ok. Voltando. A mente estabelece um limite de crescimento em cada energia, na vida da pessoa, em cada setor. Um exemplo bem perceptível é no financeiro, onde a mente estabelece um determinado número em que a pessoa pode, um valor que a pessoa pode ganhar por mês, e qualquer comportamento, atitude em prol dela conseguir aumentar esse valor, a pessoa se sabota. A mente sabota a pessoa. Outro exemplo, em relacionamentos. A pessoa estabelece um limite de felicidade em que a pessoa pode atingir. E sempre que esse limite de felicidade for superado, ela começa a criar, né, brigas onde antes ela não se importava. E ela cria motivos, estabelece, começa entre aspas, viajar na maionese. Ela ver coisas que não existem. Ou implicar com coisas que antes ela não implicava, coisas supérfluas. E começa assim. Exemplo prático, vamos supor, do casal. Vamos supor que seja o limite de felicidade esteja atingido na mente do homem. Ele vai começar a ficar com ciúmes de amigos da pessoa, de pessoas que não teriam nada a ver ele sentir ciúmes, ele começa a sentir ciúmes, né? No caso da mulher ou do companheiro dele e vice-versa. A mulher também pode começar o rapaz sempre terça-feira se encontrou com os amigos para jogar futebol. Aí, e o casal, relacionamento maravilhoso. Vamos supor que sejam namorados, nem casados. E aí, no que a mulher atingiu o limite de felicidade, que a mente entendeu que ela pode atingir, chegar, ela vai começar a reclamar do futebol, do cara. Não, mas terça-feira é muito estranho, não sei o quê. Aí começa a dar indireta, aí começa a ligar no meio, vai até lá para ver se ele está mesmo, ver que ele está. Né? Antes a encrenca era porque ela estava achando que ele ia futebol, mas ela começou a achar que ele ia se encontrar com uma outra mulher. Ela foi lá, viu que ele vai pro futebol. Aí ela começa, não, mas toda terça-feira ele vai esse futebol? Pô, eu tô precisando dele, que não sei o quê, quero que ele fique comigo, inventa um outro, já começa um outro motivo. Por aí vai. Né? Tudo para combater a felicidade. E as pessoas não percebem isso. Quem está vendo de fora percebe,
Percebe que a pessoa está criando, criando asa em burro. Só que a própria pessoa, ela não tem esta percepção. Ela não tem esta percepção. Então, ela deve se auto-perceber. Ela deve, se ela souber que existe esse fator limite, o de felicidade é clássico. Também. De dinheiro também é clássico. São, a questão da felicidade é que a felicidade acaba envolvendo todos os setores. Tudo aquilo que vai fazer a pessoa ser mais feliz é combatido. E isso envolve dinheiro, relacionamento, trabalho, a, a forma que ela cria os filhos, a forma que ela lida com os amigos, a busca pela evolução, a busca pela sabedoria, comportamentos que fazem, que dão paz a ela, exemplo, meditação, cursos benéficos, ela vai começar a escolher, ela pode até optar por ler livros, mas vai escolher livros que sabidamente não vão fazer efeito nenhum a ela. Aí cria essa falsa percepção. Tá? Ela pode, e existem várias formas de se impor o limite aí de crescimento. Ela, vamos supor, se ela é uma pessoa que gosta de ler livros, ela pode muito bem parar de ler livros. Fica mais perceptível. Só que a mente é diabólica. A mente, a mente é altamente diabólica. Então, calma aí. A mente ela pode ser altamente diabólica. É, a mente apenas atua de acordo com as instalações que estão ali. Se a instalação for ruim, né, a mente vai atuar de acordo com aquela instalação ruim. Quando eu me refiro a diabólica, né, é porque a mente ela é como se fosse um computador quântico, ultra poderoso. A mente apenas precisa ser ajustada, bem configurada. Só que quando já existe uma configuração, ela atua de todas as formas de acordo com aquela configuração. E se a configuração é ruim, ela vai atuar de forma, é, dizendo assim, para ela brilhante. Mas na verdade seria diabólica. Por quê? Porque se a crença é positiva, iríamos dizer que ela atuaria de forma brilhante, de acordo com a crença. Mas se a crença é limitante, a mente vai atuar de forma diabólica, né? Porque toda a maestria dela seria usada para algo ruim. Então, no caso da leitura dos livros, se a pessoa ela tem o hábito de ler e ela atingiu, né, o limite de sabedoria ou o limite de felicidade, né, que acaba englobando todos os setores, ela pode simplesmente parar de ler, criar uma procrastinação, ou então, e aí que eu me refiro à questão dela ser diabólica, ela pode continuar lendo, só que vai escolher livros ruins, com conteúdos ruins. E vamos mais além. Vamos mais além. O andar em círculos também ele é bastante compreendido, visto, percebido da seguinte forma. No caso da leitura de livros, o mais comum e o bom que é fácil de perceber e fácil de combater esta limitação, este comportamento autossabotador, é a pessoa nunca terminar o que ela inicia. Ela começa a ler o livro, aí lê 30, 40, 50 páginas, e aí vai lá e inicia outro livro. Inicia outro livro, lê 30 páginas, 40, né? Às vezes nem isso, às vezes 5, 10, 15, começa outro livro. Não, nunca termina aquilo que inicia. Começa o curso, assiste uma, duas, três aulas, aí já compra outro curso, achando que o próximo vai ser melhor, sempre com essa ideia, a mente sempre vendendo essa ideia para a pessoa. E a finalidade é apenas fazê-la andar em círculos. O andar em círculos também pode ter
forte grau de envolvimento no que diz respeito à repetição de padrão dos pais. No relacionamento, por exemplo, se o pai e a mãe, ou quando eu digo pai e mãe, leia-se o pai com uma madrasta, ou a mãe com o padrasto, ou ambos os pais adotivos, tá? Ou, fui criado pela tia, avó também serve. Se no relacionamento dos pais houve uma ruptura com 4 anos, né, após, vamos supor que ela nasceu e os pais eram casados, ela quando tinha 6 anos de idade, os pais se separaram. Ou o pai morreu, por exemplo, ou a mãe morreu. Tá? Então, ela cria essa, esse modelo na mente dela de que um relacionamento necessariamente deve durar um tempo e depois ele deve acabar. E aí e do caso do pai que morre ou a mãe que morre, no caso do pai que morre, é, não sei por que nas mulheres eu percebo que isso é mais forte do que nos homens. Quando a mulher vivencia um pai que morreu quando ela era nova, tá? Nos relacionamentos que ela tem, eu já vi isso em várias mulheres. Não vi em homem, por isso que eu tô, né, por isso que eu tô me referindo às mulheres. Elas iniciam um relacionamento e depois de um certo tempo, na mente dela, ela cria uma figura de que o namorado, o marido, seja lá o que for, morreu. Mas ele não morreu de fato, morre na mente dela. E na prática, como é que isso funciona? Ela tem um sentimento, né, ama o rapaz. E de um dia para o outro, esse sentimento acaba. Porque a mente está repetindo um padrão do que ela vivenciou quando ela era criança. E aí, dos casos que nós tivemos sucesso, isso, não em todos, tá? Mas o sucesso foi, assim, 80%, ressignificando com voltar na origem a notícia da morte do pai. Eu me lembro que teve um caso em que foi um caso que a gente não conseguiu ter sucesso, pelo menos naquele momento, naquele período ali, pode ser que depois de 6 meses, 8 meses, ela teve sucesso, pode ser, né? Mas naquele intervalo de 2 até 3 meses, que é o que a gente entende que para o Voltar na Origem ele atua, né, ele faz o efeito, ela não conseguia lembrar da, do rosto do pai. Ela não lembrava da situação, porque foi tão traumático, com certeza o motivo foi esse, foi tão traumático que a mente preferiu apagar da mente dela aquela situação. Então, quando isso ocorre para fazer o voltar na origem, fica mais difícil. Fica mais difícil. Tem que ser um trabalho, né, a pessoa tem que usar o arquétipo de Hades durante um tempo e tudo mais. Aí depois consegue. Só que tem que ter paciência nesse caso. Só que nesse mundo quântico a gente quer as coisas, né? Papum, 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 papum. Só que tem casos mais complexos que fica mais difícil. A mente tem esse costume de apagar fatos que são muito traumáticos. Claro que isso aí não é 100%, mas isso é comum. Comum. Né? Quando é muito traumático, tem pessoas que vão dizer, nossa, mas eu vivi situações muito traumáticas e minha mente não apagou. Talvez ela nunca tenha vivenciado, de fato, o que nós vamos chamar de muito traumático. Por isso é que ela acha que o mais traumático que ela vivenciou foi algo muito traumático. Porque ela não tem esse parâmetro. Então, isso é normal ocorrer. Bom, como resolver essa questão? Existem mais casos aí práticos do dia a dia que a gente pode usar como exemplos do andar em círculos. Outro exemplo, a pessoa que no trabalho ela nunca fica satisfeita. Teve um caso uma vez em que a, a membra ela entrou num trabalho, ela conseguiu, ela não trabalhava e vivia numa escassez. Aí nós falamos, olha só, e ela era nova. Nós falamos, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, não pode ficar. Se você quiser ser uma pessoa próspera, você tem que trabalhar. Por mais que seja um trabalho diferente do seu propósito,
Trabalhe. Enquanto você não acha o seu propósito, arrume um trabalho, porque a energia de estar trabalhando, a energia de estar ganhando dinheiro, ela, né, tem que ser iniciada, né, de ser útil ao mundo de alguma forma. Ela tem que ser útil, tem que ter a energia de troca com o universo, por mais que não seja o propósito. Tem de estar fazendo algo de bom à coletividade. A pessoa que está parada, ela está assinando basicamente uma sentença de morte. Às vezes é uma morte em vida, mas não deixa de ser. Como vemos aí várias pessoas que estão vivas, porém mortas, né? Quando a pessoa não está ajudando ninguém, né? Não está sendo útil à coletividade, ela está morta. Por que eu digo que ela está morta? Não é só pelo simples fato dela não estar ajudando a coletividade. É pelo fato de que, em razão dela não estar ajudando a coletividade, ela não tem felicidade. Ela não tem felicidade. E aí não sabe por quê. Por que que eu sou infeliz? A pessoa pensa. Não está ajudando ninguém, está sendo inútil à coletividade. Como é que você quer ser feliz? Tem pessoas que não conhecem nem o sentimento de felicidade para dizer se é feliz ou não. O parâmetro de felicidade delas é muito pequeno. O que ela acha que é esse sentimento de felicidade é um que, na verdade, não é a felicidade. Com a alegria sobre-humana acontece muito isso. A alegria que a pessoa sente quando está no propósito, ela só sente quando está no propósito de vida. Quando a pessoa nunca esteve em seu propósito de vida, ela desconhece o sentimento de alegria sobre-humana, que é um sentimento ultra maravilhoso, que pouquíssimas pessoas têm. Aí, retornando. Então, essa membra, eu dizia para ela, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E aí ela arrumou um trabalho. Conseguiu arrumar um trabalho numa empresa. O trabalho era bacana, né? Bacana o trabalho e tudo mais. E só que ela falava outra, ela falava outras línguas, tinha uma pós-graduação e tudo mais. E ela, com 1, 2 semanas de trabalho, ela queria um cargo em que maior que o dela. Ela tinha 2 semanas na empresa. Ela queria um cargo, né, que era maior do que o dela, né, 2 semanas ou um mês, tá? E que era ocupado por uma pessoa que não tinha o mesmo currículo que ela. Ganhava, né, a pessoa ganhava mais do que ela, não tinha o mesmo currículo, ela achou que ela deveria estar no lugar. Ou seja, ela cresceu. E aí ela pediu demissão. Demissão. Eu falei, não peça demissão. Não peça, não peça, não peça. Ela pediu e começou a procurar outros trabalhos. Ninguém a chamou. E aí ela tentou retornar. Quando ela retornou, sabe o que falaram para ela? Ó, nós temos agora vaga apenas para serviços gerais. Ela foi lá, começou, ela teve que ter a humildade de voltar, né, fazendo serviço de faxina, tendo pós-graduação. E aí ficou um tempo lá, e aí depois continuou, cresceu, ela entendeu, ficou, aí ela, né, foi embora. Mas se ela não, mas ela teve a humildade de voltar para os serviços gerais. Sabe por que que isso? Para ela ter humildade. Isso é o universo atuando. Você tem que ter humildade, menina. O universo, né, atuando, você tem que ter humildade. Então agora você vai, tá? Vai fazer serviços de faxina. Nada contra serviço de faxina, tá? Mas era um serviço abaixo do que ela estava fazendo. Nada contra. É um trabalho digno como outro qualquer, só que ela ganhava menos. Ganhava menos, ela se sentiu desprestigiada. E ela falou, não, não, não. Eu falei, vai que vai te fazer bem. Vai que vai te fazer bem. Todo mundo conta, o marido dela conta, tudo mais. Falei, vai que vai te fazer bem. Ela foi. Foi, se manteve, né? Foi uma certa, na mente dela foi uma certa humilhação. Para as pessoas ao redor, não, mas a pessoa se sente humilhada. Para quem está ao redor, as pessoas não estão nem aí, né? As pessoas que não a conhecem dentro da empresa. E aí ela, né, foi promovida para o cargo anterior. Aí do cargo anterior ela se manteve firme e forte. Foi promovida para um cargo que ela estava almejando e teve mais crescimentos aí na empresa. Então, e hoje ela está super bem. Foi um caso bacana. Então, desse caso, fica muito claro a forma, o que a pessoa deve fazer para para sair do círculo, se manter inerte. O que a pessoa deve ter ali? Uma das características, humildade.
esse negócio de não pode ter egocentrismo, não, vou estar sendo humilhada, né, etc e tal, não importa, né, se mantém ali, isso é o universo atuando. Aquilo ali é como se fosse o trabalho que ela teve que fazer, né, as ações que ela teve de fazer para gerar créditos para que ela prosperasse. Então, a humildade é uma forma de sair do andar em círculos. A outra é persistência, também teve aí. A persistência, além dela ser humilde, ela teve que ser humilde e persistente. E a decorrência, no final das contas, o que ocorreu com ela? Ela se manteve humilde, persistente, o que ocorreu? Esse é o mais importante, ela entrou no propósito de vida dela. No propósito de vida dela. Dentro da empresa, ela migrou para a questão do propósito de vida dela. E no final das contas sempre é assim, tá? Sempre é assim. Sempre é dessa forma. Quando a pessoa persiste, é humilde e trabalha bem, eu falei para ela, agora você tá fazendo faxina, então deixa tudo brilhando, tudo faz a faxina como ninguém mais fez. Aí, como uma vez estava faltando produto de limpeza, ela foi na rua, comprou o produto do bolso dela e foi lá e limpou. E não falou nada com ninguém. Eu falei, não, você fala para mim, não, compra, deixa lá e fica quieta. Clara, passou 1, 2, 3 dias, viram isso. Foi quando ela foi promovida. Foi quando ela foi promovida. Bom, outras. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Só confirmar aqui, está gravando certinho. Não? Então vamos lá, continuando. Então, a maneira da pessoa quebrar, outra forma da pessoa quebrar o andar em círculos, primeiro, você deve saber, você que está andando em círculos, se porventura você está, provavelmente em alguma energia você pode estar andando em círculos. Primeiro, você deve saber que existe esse fator, que a mente cria limites de crescimento, né, em todos os setores. Sobretudo o de felicidade, que é um ponto principal que acaba abordando tudo. Depois você deve entender que você deve ter comportamentos, né, fortes, firmes, em prol de passar esse limite. E aí, né, como eu disse, humildade e persistência é um deles. Uma outra questão e por incrível que pareça, esse comportamento que eu vou dizer é um pouco, não é tão fácil assim. Na prática parece que seria fácil, mas não é tão fácil assim, né, porque psicologicamente tem uma energia contra grande. É a pessoa terminar aquilo que ela acaba. Ela tem que terminar aquilo que ela acaba, terminar aquilo que ela inicia. Terminar aquilo que ela inicia. Isso é muito importante. Exemplo, se ela começou a ler um livro, lê o livro até o final. Então, o segredo é, vai ler o livro? Lê um livro mais fino, né? Escolhe um de 90 páginas aí. E lê até o final. Independente de qualquer coisa. Não importa. Não, mas o livro tá um saco. Mas lê até o final. Para trabalhar a energia de terminar algo, de cessar algo. Cessar algo quando ele finalmente realmente chegar ao fim. E não cessar antes do fim. Terminar o que se faz. Porque isso de nunca terminar o que se faz acaba criando um vício na pessoa. É um hábito. Gera uma nova instalação. Além de ter o limite, cria uma nova instalação de que ela nunca pode terminar o que ela inicia. Deve-se terminar, fazer até o final. Na marra. Na marra. Porque deve-se entender que o importante não está sendo ali o conteúdo aprendido. O importante é trabalhar a energia de terminar o que se inicia. Dessa forma a pessoa ela consegue seguir reto, invadir, né, passar daquele limite de merecimento. Financeiramente, uma forma de se fazer isso é a pessoa perceber. Vamos supor que você esteja numa evolução, numa constante, e aí vem uma maré ruim, né, uma maré ruim. Então você vai ter que perceber, olha,
Pô, será que eu estou naquele meu limite de, de, do quão eu posso crescer, né? E em razão de ter chegado nesse limite, estacionou? A percepção ali é o principal, é o inicial. Se não tiver a percepção, a pessoa nunca vai conseguir atravessar o limite. Do que ela percebeu, fica mais fácil. Basta colocar no papel, tem que botar no papel exatamente os comportamentos, né, que ela teve, né, que ela tem quando ela está em crescimento, escreve no papel e, de forma radical, ela coloca aquilo ali em prática no dia. Tem que ser de forma radical. Que seja um mês, de forma radical. Puf! Do que ela passou o limite, pum, né? A tendência é que a mente cria um novo limite, mas bem mais lá em cima. Depois dela passar mais umas 2, 3 vezes aquele limite, aí ela fica sem limites. Né? Sem limites. Mas o simples fato de superar o primeiro, né, já vai colocá-la num patamar acima, num nível acima. E isso já é uma grande conquista. E tudo que se consegue fazer pela primeira vez, fica mais fácil da segunda. Então, se ela superou o limite na primeira vez, para superar o segundo limite, vai ser mais fácil do que ter superado o primeiro. Vai ter que fazer o mesmo processo, vai ter que se perceber, né, que, né, vai enxergar o novo limite e ultrapassá-lo. E aí, agora que eu faço, agora que é o principal. Qual é o seu limite hoje? Qual é o seu limite hoje? Financeiro, por exemplo. Todo mundo tem, né? Tem um. Qual seria o seu hoje? Visualiza. Qual seria hoje o seu limite? Tem algum limite? Você percebe que você nunca ultrapassa aquilo ali? Pode ser uma questão, pode ser uma questão de ganho por mês, pode ser uma questão de quantidade de patrimônio que você tem, pode ser, você tem que olhar para todos os ângulos para enxergar o limite aí que você tem. Mas eu quero que você faça isso agora. Agora. Nosso trabalho, lembra que é a prática. O negócio aqui é colocar em prática. Qual é o limite que você tem? Quero que você pense aí. Pensa, qual é o limite financeiro? Existe um limite aí. E às vezes, às vezes, quando a pessoa ela chega no limite, ela não estaciona não. Às vezes, quando ela chega no limite, ela despenca. Muito comum também. Muito comum. Ela vai, chega no limite, despenca. Porque é o famoso andar em círculo, né? Ó, o círculo está aqui. Então ela chega, quando chega no limite, ó, ela vai descendo, vai despencando, ó. Aí sobe de novo, aí depois despenca. Certo? Esse processo, esse círculo aí, você vai, vai ser muito comum, vai ser muito fácil você visualizar. Basta você fechar os olhos e refletir sobre isso. Escolhe aí um campo, pode ser o financeiro, que o financeiro é o mais perceptível. Amoroso também é perceptível isso aí. Tá? Mas perceba na questão financeira, vamos focar no financeiro. Como é que funciona esse processo aí? E qual é o seu limite? Agora, eu quero que você perceba quais foram os comportamentos que fizeram você descer no círculo. Quais foram o que fizeram você subir e quais foram os que fizeram você descer. Percepção é a base, o segredo do negócio. E aí você determinando
esses comportamentos, basta você colocar em prática. Basta você colocar em prática. Depois, de forma radical. Radical. Alguém quer fazer alguma pergunta? Veja bem, o que eu estou dizendo hoje aqui é um caminho, tá? É um caminho, mas tudo está interligado, sempre lembrando disso. Podem existir vários fatores envolvidos com isso, inclusive o que eu vou falar na sequência, mas eu vou cessar essa gravação, vou iniciar uma outra gravação, vai ter a ver, que é a questão do infantilismo. Felipe, pode fazer a pergunta. Tá desativado o som? Deixa eu ver aqui. Tá desativado. Deixa eu ligar o som. Pronto, agora o som tá liberado, gente. Tá liberado. Pode fazer a pergunta, Felipe, por Boa favor. noite. Boa noite. Tudo bem Ah, aí? Tranquilo? ah, tudo certo, graças a Deus. Cachorrinho, tudo legal? Tudo, cara, tudo legal lá. Eu lembrei do seu hoje, que o meu, a tarde estava roncando alto. Aí eu lembrei do seu, porque você mandou aquele vídeo dele roncando. Mas fala, pode perguntar. Assim, a minha dúvida, eu tentei sintetizar mais para não ficar confuso. Tem a ver com a frequência, essa questão da pessoa subir e depois descer? Tem, tem. Pô, a frequência, é alterada, né? Por isso que se ela se mantém numa frequência próspera, de alegria, por exemplo, ela consegue se manter. Boa pergunta. Só que a- todos os comportamentos que a pessoa vai ter, a mente vai fazer vai atrair, inclusive, as situações para tal, são no sentido dela não cessar a alegria, dela né, ficar triste, tímida, triste, pacata, e aí começa a descer. Aí uma outra coisa que atrelada a isso seria a seguinte, tipo, vamos supor que eu melhoro minha frequência, elevo minha frequência, passo um nível para cima, que nem tu falou ali da. Passei um nível do meu limite, fui para o próximo. Então, pode ocorrer da minha frequência eu chegar nesse limite e sentir como se minha frequência não. Mesmo eu estando com a frequência alta, eu senti como se eu não tivesse bem agora com aquela frequência, tem que passar para o próximo nível, vamos dizer. É porque deu uma cortada na questão principal que você disse aí. Fala, pergunta de Vamos novo. supor, eu cheguei, melhorei minha frequência Certo. e Vamos lá, eu vou passar. vamos colocar da seguinte forma, que é um dos caminhos para se atravessar o limite. A pessoa se mantém alegre, na alegria. A alegria, se a pessoa se mantiver-se na alegria, vibrando na alegria, ela ultrapassa, tá? Com certeza. Aí vamos lá, você se manteve na alegria e, em razão disso, você superou o limite. Bom, e aí? Aí a minha questão a minha dúvida é se a pessoa pode se sentir em desequilíbrio, mesmo ela estando num nível já um pouco mais elevado. Por exemplo, ela começa a ter um declínio, mesmo ela tendo superado um nível, ela começa a cair e tem que Ah, buscar de novo possível sempre é, porque no que ela atravessou o limite, isso não significa que existe ali um concreto impedindo que ela desça de novo, né? Não existe algo impedindo, né? Ela apenas retirou o limite, mas aqui continua aqui como se fosse como é que eu posso dizer? Um poço, assim dizendo, né? Tinha um poço, ela tá subindo, tá na corda. Aí tinha um concreto, que era o limite. Quebrou o concreto, beleza. Continuou subindo com a corda. Mas o fato dela ter quebrado o concreto significa o quê? Que ela não tem também aquela base ali. Ela pode, pum, desabar. De novo. Mais ou menos isso a sua pergunta? mais ou menos isso. Não É, fica é, é, estabelecido é, aquele.
Não fica não. Aí a sua que nem pergunta foi, mas se ela se mantiver na alegria, mesmo ela se mantendo na alegria, ela desce? Difícil. Muito difícil. Se ela se manter na frequência, difícil. 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 Mas manter a alegria sempre também é difícil, né? é que eu percebi uma coisa que, Assim, assim, muitas vezes. difícil, vamos lá, difícil para a maioria, tá? Mas existe uma minoria que é extremamente fácil. E você tem que estar inserido dentro dessa minoria, com certeza, não tem nem o que dizer. Só o fato de você estar buscando esses estudos faz com que você é, esteja inserido, pode facilmente estar inserido nessa minoria que consegue trabalhar alegre, estar alegre a maior parte do tempo. Não digo 100%, mas 99%, claro, certo? Certo. Obrigado aí, Igor. Quer perguntar mais? Não, eu só ia falar sobre a questão isso eu perguntei isso por causa que muitas vezes eu colocava pressão demais nas coisas e daí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer as coisas, mas não adiantava eu colocar pressão demais É. e nem de menos. É uma coisa bem. A pressão, É como. a pressão é uma forma da mente fazer a pessoa andar em círculos também. Né? Colocou pressão, né? A pressão inicia o processo de descida. Eu ficava muitas vezes com esse medo de entrar na descida, e daí eu que pensava, vou botar pressão, vou fazer acontecer. E muitas vezes daí eu acabava colocando pressão. Aí É. eu, tá, mas O soltar é é uma outra. coisa, O é uma soltar, coisa bem complexa. o soltar é outra forma da pessoa superar esse limite. Né? É que o soltar é um processo mais profundo. Existem vários caminhos, né, para você quebrar esse limite. O soltar é uma delas. Porque a pessoa sente que está botando pressão, ela solta. No que ela solta, ela atravessa, que é uma beleza, de cabeça. Né? Que nem uma águia, que nem um jogador de futebol americano, né? Fazendo aquela pontuação. Ó. Certo? Certo. E muitas vezes as coisas vêm para ti e tu fica até surpreso, né? Pensa, tá, mas eu botei tanta pressão antes, daí agora parece que que está acontecendo? Tu fica até meio sem entender, né? Às vezes, né? É justamente isso que tu está dizendo, né? Nessa questão de pôr a pressão, percebe que quando a pessoa deixa de colocar a pressão e algo acontece, é quando ela, inclusive, se esquece do que ela estava querendo. E vai lá e acontece. Para perceber. Né? Parece, é que ela conscientemente meio que parece que ela, entre aspas, deixou para lá. Parece, mas ela não deixou. Ela apenas deixou de colocar pressão. Mas a sensação que se tem é que ela deixou para lá. Aí as coisas vão lá e vap, aparece. Do nada, buf, acontece. Mas alguém quer fazer uma pergunta? Valeu, Felipe. Obrigado. Eu, Igor. Valeu. Tiara, grande Tiara, pode fazer a pergunta, querida. Boa noite a Boa todos. noite. Oi, Igor. Será que os obsessores não podem ser responsáveis por esse andar em círculo? Sim. Sim. E aí? Dá no mesmo, não muda nada. O obsessor é apenas um meio, né? É apenas uma questão. Olha só, vamos lá. Essa procrastinação, quando eu citei o exemplo da procrastinação, tá? A pessoa, ela está procrastinada, não consegue ler o livro, porque né, chegou no limite de merecimento. Isso pode ser entendido como obsessores também atuando, tá? Certo? A pessoa que é muito mental, ela vai ignorar a questão do obsessor. Se a pessoa for extremamente mental, é o simples fato dela se forçar, né, e aquilo ali basta. Se ela for uma pessoa muito espiritualizada, espiritual, né, esse fator mental pode não ser tão eficaz. Necessariamente ela tem que procurar aí
uma religião, alguma coisa, pelo menos uma vez por semana, para ela se sentir apta a conseguir voltar a ler. No caso da pessoa, a pessoa que gosta muito de ler e procrastina, gosta de estudar e procrastinar. Se ela não procurar uma religião, se ela tiver uma ligação muito forte com a religião, se ela não procurar ir, que seja uma vez por semana, tá? Chega no finalzinho ali, o culto demora, missa, culto, seja lá o que for, é 1h30. Chega nos 20 minutos finais, uma vez por semana, aquilo lhe basta, tá? Já basta para ela dar uma limpada. Tem pessoas que vão precisar disso, tá? Tem outras não. Isso varia de pessoa para pessoa. Aí, no caso, como você está. Você, só pela sua pergunta, entende que você crê nessa questão de obsessor, certo? Então você vai ter. E quando eu falo que você crê, eu não estou falando que não existe, não. Existe, mas tem pessoas que, apesar de existirem, se ela for muito mental, ela bloqueia isso aí. Tá? Mas a mente vai atuar da mesma forma. A mente vai atuar da mesma forma. Tá? A pessoa que é muito espiritualizada, a mente também ela faz com que abram portais para obsessores ficarem ali prendendo a pessoa. Muito simples. Então ela vai ter que procurar uma religião ou algum lugar que ela sinta bem. Ela pode. Também o fato dela orar, né, de manhã, todo dia, de manhã à noite, já vai dar uma melhorada. Agora, uma oração feita no lugar onde várias pessoas estejam orando também, ou no lugar onde várias pessoas já oraram, isso deixa a oração muito mais forte. Independente da religião, né? Vai deixar muito mais forte. Então, no seu caso, o que eu indico é essa questão aí. Só que é o seguinte, isso pode ser resolvido sem necessidade de religião? Pode. Unicamente, a regra número 1, a lei hermética, tudo é mental. Tá? Através do fator mental, você consegue tudo. Mas isso, tem pessoas que criam certas limitações quanto a isso. Aí tem que buscar a religião, não tem jeito. Certo? Certo, obrigada. Tá respondida a sua pergunta? Uhum. Respondido. Foi mesmo? Claro, clareza? Sim, com clareza. Foi uma pergunta boa que você fez. Mais alguém? Igor. Fala, José. Igor. Sobre como o meu animal mágico ele pode me ajudar a quebrar essas barreiras. Eu já consegui identificar aqui essas barreiras. Ele pode me ajudar junto com crédito, débitos. Como é que esse aliado pode nos ajudar? Conversa com ele. Você percebeu? Você sabe o que é a situação? Percebeu? Então, leva essa questão a ele conversando no diálogo. Como eu estou conversando aqui contigo. Exatamente. Pode ser, você não precisa verbalizar. Ou pode, aí é o jeito que você escolhe, tá? Mas você mentalmente, mas se conecta antes, tá? Quanto mais você se conectar com ele, mais profundo vai ser a conversa. Porque quando inicia uma conversa sem criar uma conexão, ela chega deturpada. Sim. Então, se conecta, coloca o foco na respiração, silencia a mente, né? Coloca um binaural, pode ser o binaural ajuda. Tá? Tô dando exemplos, mas não existe uma fórmula, não existe uma fórmula pré-determinada. Você vai achar receita do a sua, bolo. mas isso que eu estou falando é eficaz. E aí você conversa dessa mesma forma que você está falando comigo aqui. Você apresenta as questões. Exatamente. De forma a mais informal possível. Veja bem, informal. Sem formalidade. Deixa, gado, beleza? É isso aí. É isso aí. Dessa forma, quanto mais íntimo, mais forte vai ser a conexão. Nada de ô Senhor Todo-Poderoso. Não, o animal de poder esquece isso. Esquece. Esquece. Ele tá ali como teu irmão, digamos assim. É o teu mano, tua mana. Isso. Beleza, entendi. Se possível, pode só depois me dar uma ligada, se não hoje, amanhã. Tá bom, pode deixar. Obrigado. Eu não consigo hoje, liga amanhã. Tá bom. Mais alguém quer perguntar?
Igor, Fala, Wallace. boa noite a Beleza? todos. Eu queria aprofundar um pouco mais nessa pergunta que a Tiara fez, né? Sobre se o Obsessores. obsessor pode ser responsável. Responsável não, porque é um. Por que eu estou me intrometendo nisso? É um tema que eu estudo muito, Certo. devido à religião. Ele é corresponsável. Mesmo assim, como que eles agem? Eles só fomentam o que já tem em você. Eles nunca criam nada. Eles seriam incapazes de criar. E se você olhar mais profundamente sobre isso, você é totalmente responsável sobre a situação, sobre qual é o Eu? tema. Eu? Eu? É sobre o ciclo vicioso que se Eu sou encontra. responsável? Não, a pessoa que está Ah, se tá. questionando. Então não sou eu. Então, Eu a também pessoa é responsável por quê? É ela que atrai o obsessor pelo padrão vibratório que ela se encontra. Se ela não estivesse naquele padrão, o obsessor não se interligava com ela. Então, de qualquer forma, ela é responsável. O máximo que acontece é eles fomentar aquele padrão que ela mental repetitivo e fomentando aquilo e teleguiar não. Apontar situações que às vezes ela nem está vendo para justificar aquele comportamento. Mas sobre a pergunta responsável, não. Porque a pessoa é 100% responsável pelo Sim, seu livre-arbítrio e tudo, e ela que atrai. você está coberto de razão. Inclusive, quando uma prática para a pessoa evoluir é ela assumir sempre a responsabilidade dos fatos a fim de enxergar o que ela poderia fazer, sem criar não merecimento, né? Inclusive, vamos supor, vou dar um exemplo até esdrúxulo aqui. Vou dar um exemplo esdrúxulo, só para se perceber. A pessoa mora, ela mora numa casa no sítio. Um avião caiu ali. Blum! O avião caiu ali e estourou tudo aí. A casa dela, o sítio, quando ela estava almoçando no restaurante. Ela tem que, se ela começar a refletir e assumir a responsabilidade daquilo ali, ela vai chegar, veja bem o que eu estou falando, ela vai chegar num ponto em que ela poderia ter se precavido e evitado aquele acidente. Líquido certo. Então, em qualquer situação, quando a pessoa faz esse trabalho de assumir a responsabilidade para enxergar as portas, ela consegue enxergar as portas. O problema é esse exercício fazer com que a pessoa fique criando um não merecimento, né? Então tem que ter um controle mental disso. Não merecimento ou responsável pelo seu fracasso. Porque também tem muito isso. Então, assim, É mais cômodo a gente procurar um responsável para dividir aquele fracasso. Por exemplo, você citou aí, a mulher perdeu o pai, aí ela meio que limita aquele tempo ali do namoro. Aí, se você olhar para esse ângulo, vamos supor que o obsessor contribuiu ali. Ele contribuiu, mas aquela sombra foi gerada, não foi pelo obsessor. Então, ele só não, fomenta, ele nunca cria. é só um meio. Ele é só mais um ali para. Um meio, sim. É o que eu disse, a própria mente, ela pode liberar portais para o obsessor, né, chegar na pessoa. Isso tudo porque ele chegou no limite de crescimento. O obsessor pode ser só um meio, tá? Se não for obsessor, pode ser outra coisa, mas tem pessoas que tem pessoas que não conseguem mentalmente reverter isso, ter que procurar a religião. Então, por isso que a religião é necessária, né? Porque é uma ferramenta dentro da limitação de diversas pessoas que existem. Então, a religião é uma ferramenta necessária. No mundo mais evoluído não existe essa questão de religião. Oi, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta muito rápida. Certo? O que acontece? Todo o estudo que a gente vem fazendo, ou prática, o meu foco é sempre olhar para dentro de mim, nunca a outra pessoa ao meu redor. Mas nesse caso, como a pessoa que convive comigo pode lidar numa ocasião dessa? Por exemplo, eu estipulo um teto de felicidade, aí chega ali, poxa, tô feliz, chegou no teto, eu vou criando situações, igual você citou,
aonde eu não tinha ciúme, comecei a criar coisas que normalmente eram tranquilas, eu comecei a gerar. Qual a melhor maneira daquela pessoa lidar com isso? Excelente pergunta, porque a percepção vista de fora é mais forte. E nada é uma pessoa que, né, nada melhor do que conhecer você bem que a pessoa que está ao seu lado há anos, né? Se for o caso. Então você pode explicar essa situação para ela, né? Ela vai entender bem. E sempre quando você estiver um comportamento desse tipo, um comportamento anormal, você vai pedir para ela te mostrar, te alertar. E você mentalmente vai ter que criar dentro de você antes, né, essa questão, né? Porque se você não criar mentalmente essa questão, que questão? Pô, eu posso chegar no meu limite de merecimento, e quando eu chegar no meu limite de merecimento de felicidade, eu vou fantasiar questões para não ser feliz, tá? E aí quando você avisa, né, para o seu companheiro, para sua companheira, para sua mulher, no caso. E quando ela te falar isso, você vai ter que se atrás, porque você vai querer acreditar, vai fazer de tudo que não. Vai inventar os motivos que seja que não se trata de estar impedindo um aumento da felicidade, a razão do limite. Você vai querer acreditar profundamente que o que você está supondo, ciúmes, é algo realmente válido. Tá? Então, você vai ter que, antes disso, criar esse campo, esse caminho, essa percepção. Quando vier, você não ser dominado por ela. Ficou claro? Claro. Isso que você está fazendo, isso é muito bom. A questão aí, você está trazendo esse ponto aí, pô, é excelente. Tá? Essa forma. Tá? Olha, todas as perguntas que foram feitas, tanto a da Tiara, tanto a do Wallace, tanto a do Felipe, tanto a do José, elas têm uma grande importância aí. Tá? A do José é um pouco menos, porque é algo mais individual dele ali. Tá? Agora, as outras abrangem todo mundo. A da Tiara, do Felipe e a do Wallace abrange todo mundo que está aqui, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Então, está finalizado esta parte, tá? Vou fechar aqui e vou iniciar uma outra gravação para falar da questão do infantilismo. Agradeço aí todo mundo que assistiu no YouTube, que vai ser postado no YouTube. Assistem o próximo vídeo. E avante!